Olá, gente, tudo bem? Nós estamos hoje novamente aqui no programa Pontuando com algumas digressões sobre a realidade. Nós vamos pegar aqui um trabalho, na realidade uma matéria, de Ayrton Escobar, que é um jornalista especializado em ciência e meio ambiente, e também repórter especial do Jornal da USP. Então eu estou dentro aqui do Jornal da USP, lendo para vocês uma matéria publicada em 13 de dezembro de 2024. Hoje é dia 17 de dezembro, 18 de dezembro de 2024. Então, uma matéria de 5 dias atrás. Ela começa falando, o título dela já começa a falar sobre essa digressão que nós vamos fazer, que é o começo do fim da realidade. Depois disso, a gente vai fazer uma outra digressão, essa um pouco mais filosófica e também ambientada na psicologia e de uma maneira mais genérica dentro da sociologia e até da antropologia. É um trabalho feito por um pessoal aqui do Instituto de Psicanálise Lacaniana, que tem aqui vários conteúdos, cursos, conteúdos, clínica, livros, conversação, e dentro dos conteúdos eles têm artigos, trabalhos científicos, vídeos, newsletters e podcast. Tem aí representação no YouTube, no Facebook, no X, o atual X, o antigo Twitter, etc. Bom, e outras mídias, outras redes. Esse é um trabalho feito em 17 de novembro de 2023, sob tutores Elza Macedo e Tereza Genesini. Ele é um trabalho de conclusão do segundo semestre do curso fundamental de Freud a Lacan de 2023, deve ser um curso dentro do histórico lá da psicanálise. Os alunos são Ana Lourenço, Bianca Martins, Cristiane Tarricone, Henrique Mascaruch, Luciana Barreto de S. Carneiro, Maria Skadek, Nathalie Ocaris, Patrícia Carvalho e Sandra Aiosa. Poxa, por que você fala tantas coisas de tantas pessoas? Porque se deve a um trabalho pesquisado, bem referenciado aqui em autores como Laurent Alexandre, Besnier, Luc Ferry, George Forbes, Sigmund Freud, Jacques Lacan e Mário Eduardo Costa Pereira e vários outros autores que de repente não constam aqui, mas que fazem parte do conteúdo de conhecimento desses alunos sobre a regência aí desses dois tutores. Eu vou primeiro ler o Desafio à Realidade, né, que é o começo do fim da realidade, de Ayrton Abacherli Escobar. Um nome de... O pessoal tem uns nomes diferentes aqui, né? Bacana, né? Pois é, então esse Ayrton, ele é... Aqui não está falando, está falando, parece que vai falar mais embaixo, deixa eu procurar aqui. Gente, não achei nada além do que eu já falei do Ayrton, não. Mas vamos em frente, tá? Ele parece ser uma pessoa, obviamente, se ele está dentro da USP fazendo jornal, ele não é qualquer um, ele é um jornalista especializado em ciência e meio ambiente, repórter especial do Jornal da USP. Eu costumo dizer que algumas matérias jornalísticas que se situam em alguns setores das mais variadas ciências, que são artigos muito bem conduzidos, pesquisas amplas, conceituáveis, amplamente amparadas em autores, em pensadores, em especialistas das áreas das ciências que eles elegem, outros que
fazem comentários a respeito dentro das áreas. Então, eu costumo dizer que às vezes você tem um jornalista fazendo uma matéria de pesquisa para publicar com uma qualidade tão grande, ombreando com especialistas da área, porque são atrás desses especialistas que esses comunicadores, jornalistas, fazem as suas matérias. Então, elogios aqui para todos esses que eu citei. Eu acho bacana você se apropriar da matéria para fazer um podcast e dizer quem foi que falou. Claro que os comentários eu vou fazê-los, os comentários que eu fizer, você pode concordar ou discordar deles, inclusive das próprias matérias, mas os meus comentários não é matéria científica, meus comentários são comentários de leigos, de uma pessoa que também está pesquisando e que tem as suas opiniões, que você pode eventualmente descartar se você achar que é impróprio. Mas eu vou passar a íntegra da matéria para vocês. Olha bem, começando a matéria do Ayrton Abacherli Escobar. Muito bem, parece um rapaz novo aqui, talvez uns 40 anos. Se você curte imagens de gatinhos, passarinhos e outros bichinhos fofinhos nas redes sociais, deve ter visto um vídeo que viralizou recentemente no Instagram e possivelmente também em outras plataformas, o TikTok, etc., de uma mamãe papagaio fazendo cabaninha com as asas para proteger seus filhotes da chuva. Olha, eu por acaso vi qualquer coisa similar. Não tenho certeza absoluta se vi esse vídeo, mas vi coisas similares. Coisa mais linda do mundo. O vídeo foi replicado amplamente e recebeu milhões de visualizações em vários perfis das plataformas. O amor de uma mãe não tem limites, diz a legenda de uma dessas plataformas ou postagens na plataforma. Só tem um problema. O vídeo é uma mentira. Ele é 100% criado pela inteligência artificial. Poxa, mas por que você está dizendo mentira? Olha, é mentira porque ele foi criado dentro da inteligência artificial, o que não tem problema algum. O fato que ele não é dito que ele é de inteligência artificial, fica parecendo aquilo ali que aquilo é uma verdade, a gente não sabe se a mamãe papagaio faz cabaninha para os seus filhotinhos. Talvez ele tenha se espelhado numa realidade que ele viu, talvez não. Ele criou uma realidade ou ele reproduziu uma realidade com perfeição? Este é o problema. Na pós-modernidade, é a verdade ou a narrativa sobre aquilo que parece verdade? O que é que nós estamos tratando? O que nós estamos lendo e consumindo, entre vários autores, inclusive cientistas, é uma realidade? Aquilo ali não cabe nenhuma informação falsa, ainda que não intencionalmente. A pós-verdade discute a realidade. Esse é o nosso problema atualmente. Essa é a nossa discussão central. Aquilo que vejo na atualidade é a realidade? Bom, esse acabou não sendo o título do vídeo, do podcast, meu aqui agora, né? Bom, voltamos ao texto. A mamãe papagaio é de uma espécie que não existe. Os filhotes são de algum tipo de gavião que provavelmente não existe. E o ninho parece ser um de beija-flor, não de papagaio, tampouco de gavião. Aliás, papagaios não constroem ninhos. Eles nidificam em ocos de árvores e outras cavidades naturais. Aliás, papagaios não constroem ninhos. Olha que conhecimento que você não tem quando está vendo aquilo ali. Aí vai sair falando, que bonitinho, eu vi um ninho de papagaio faz isso. E vai aumentando, né? Quem fala de um conto, aumenta um ponto. E essa postura de proteger os filhotes da chuva com as asas não existe na natureza, segundo o especialista em aves, Luiz Fábio Silveira, que é curador de ornitologia do Museu de Zoologia da USP, com quem conversei, ele, o Wellington, né? Antes de escrever esse texto. Tá tudo errado nessa porcaria, resumiu ele. Essa é a pós-verdade. Mas estamos com mania de criticar o tempo atual.
Nós estamos perdidos no tempo atual. Seria menos mal se a imagem estivesse claramente identificada como inteligência artificial. Vou contar uma historinha para vocês, eu, José Roberto. Eu estava assistindo lá no YouTube, apareceu um shortzinho de uma menina dançando maravilhosamente, uma bonitinha pra caramba, assim, magrinha, parecia que de vez em quando ela ficava meio estrábica. Aí eu comecei a prestar atenção na imagem. Eu postei um primeiro vídeo, postei um segundo vídeo, achando aquilo maravilhoso, a menina muito bonitinha, um carinho imenso por ela, uma mocinha, né? Achei uma graça. Depois eu comecei a olhar o fundo da imagem. Ela se reproduzia coisas aleatórias. Depois eu comecei a perceber que a própria cor, a cor da roupa dela mudava. Tinha uma hora que aparecia vermelho. Olha só, de prata para vermelho. Falei, Katsu, isso é inteligência artificial. Aí eu fui na origem e vi que eles tinham dito que era inteligência artificial. Não mentiram. O tolo fui eu, né? Por que tolo? Porque eu mobilizei a minha sensibilidade poética e meu carinho por criaturas que têm boa desenvoltura, dançando, ou falando de uma poesia, ou falando bem de um texto, falando direitinho. Eu sou professor, tenho muito carinho por jovens, pessoas muito inteligentes, né? Eu já sou um professor mais velho, já larguei as cátedras da vida, dei aula de muita coisa, e hoje meus alunos têm cabelos brancos e acho espetacular o desenvolvimento que eles tiveram e tal. Bom, então eu mobilizei esse sentimento, porque eu quis, obviamente. Quando eu vi que era inteligência artificial, não postei mais, porque eu achei que estava descarregado da emocionalidade devida àquele pretenso ambiente que seria maravilhoso se fosse verdadeiro. Qual a crítica? Eu não quis veicular uma coisa que não era real, né? Fazer meu coração bater mais por uma coisa que não tinha realidade. Muito bem. Seria menos mal se a imagem tivesse claramente identificada como IA. Algumas postagens até tinham uma notinha de rodapé, mas a maioria não tem. O Instagram tem um botão que permite adicionar o rótulo de IA na hora de postar. Mas é algo muito discreto, não é obrigatório. De repente a pessoa não se deu conta ou até fez de sacanagem mesmo. Vai deixar isso aí, esses bobos aí achar que o mundo é maravilhoso. O mundo é maravilhoso, mas não tem aquele concerto que ele ali passou. Aposto que a maioria das pessoas que viram esse vídeo achou que ele era verdadeiro. Com certeza. Nós estamos falando de uma pós-verdade, de uma pós-modernidade, de uma pretensa inteligência artificial comandada por humanos. Mas e daí? É só uma imagem fofinha que vai alegrar o dia das pessoas. Que mal pode isso causar? Se fosse apenas esse vídeo, tudo bem. O problema é que esse é apenas um entre milhões, zilhões de vídeos, fotos, áudios, textos e outros conteúdos falsos que estão inundando as redes sociais em uma escala cada vez maior e com uma qualidade cada vez melhor, ou seja, cada vez mais difíceis de serem identificados como coisas falsas. E que, se forem informações que fazem parte do nosso dia a dia, podem estar trazendo um conteúdo falso que as pessoas vão acreditar, principalmente os menos habilitados, aqueles que navegam esporadicamente na internet ou que navegam cotidianamente na internet, mas não têm pensamento crítico ou não têm conhecimento de como se podem falsificar verdades. Você pode ser, eu vou dar um exemplo, meu, José Roberto, tem um determinado político que eu acho um idiota, um imbecil, um cretino. Um determinado político. Aí eu assisti alguém falando uma coisa desse cara, ruim. Eu falei, eu não gosto desse político. Eu acho ele um imbecil, um idiota, um cretino. Porém, não é verossímil que ele tenha falado ou feito isso. Fui procurar as razões e descobri que era uma fake. Resumo. Quantas pessoas teriam esse critério?
Se o seu vizinho é um chato, que você tem vontade de estrangular ele, e alguém algum dia acusar ele de bandido, você tem que ter critério suficiente para dizer o seguinte: bom, eu não gosto dele, mas eu não sei se ele é bandido. Até prova em contrário, ele não é. E eu continuo não gostando dele. Então, mas tem muitas pessoas que viajam e falam: ah, isso aí, ó, tá vendo? O cara é bandido, aí você ainda sai falando pros outros. Isso não é legal, gente, isso é antiético. A pós-verdade pode ser antiética. Muito bem. Então, zilhões de vídeos estão falando bobagem. O meu Instagram, diz ele, está repleto dele, incluindo dezenas de variações desse vídeo da mamãe papagaio protegendo filhotes da chuva, além de muitos vídeos de monstros marinhos que não existem, de polvos e peixes gigantes que não existem, de filhotes de urso polar subindo a bordo de embarcações para abraçar as pessoas como se fossem cães, de robôs humanoides fazendo coisas impressionantes que ainda não são capazes de fazer, e por aí vai. Iludir os outros parece que é dar tesão em algumas pessoas. Um vídeo postado recentemente por um perfil de ativismo contra a poluição plástica mostra um pinguim com um anel de plástico enroscado no pescoço, sendo resgatado por um moço sorridente que se aproxima dele com um peixe na mão e retira o anel. A cena termina com um pinguim pulando de alegria, acenando para as câmeras ao lado do homem, como se estivesse num show de circo. Bonitinho, mas mentiroso. Ou parafraseando o nosso dramaturgo maior, né? Bonitinho, mas ordinário. Não há qualquer aviso na imagem ou na legenda de que se trata de um vídeo gerado por IA. O problema da poluição plástica é real e gravíssimo, né? Mas o comportamento do pinguim é irreal, totalmente irreal. Vários usuários criticaram o uso não identificado da IA na postagem, mas o perfil rebateu dizendo que os fins justificariam os meios, porque o objetivo é chamar atenção para o impacto dos plásticos na biodiversidade. Se todo mundo desarmar o espírito e deixar de ter espírito crítico e aceitar coisas que podem inclusive ter bons endereços, nós vamos chegar muito rapidamente aos falsos endereços e às péssimas informações, que são palavras do Zé Roberto aqui. Voltando ao texto, eu discordo. Ele, o Heriberto. No médio e longo prazo, o uso de imagens falsas para tratar de problemas reais pode ser um tiro pela culatra, à medida que vai dessensibilizar as pessoas para a real natureza do problema que se deseja enfrentar. E pode até criar a expectativa de que certas coisas já podem ser resolvidas pela própria natureza ou pelo próprio animal. Se um pinguim tem a capacidade de acenar para a câmera e pular dentro do barco e abraçar quem o ajudou, esse pinguim evoluiu pra cacete. Aí você fala assim: meu Deus do céu, os pinguins hoje não são mais besta não. Quando você começar a sacanear eles, daqui a pouquinho estão fazendo protesto, fazendo barricada, saindo tapa com os outros. Nada disso é verdade, o pinguim é pinguim. Ele vai ser agredido. Voltando ao texto, depois de ver milhares de vídeos fofinhos de animais sendo resgatados ou fazendo coisas incríveis nas redes sociais, será que as pessoas ainda vão se sensibilizar com a imagem do mundo real, que tende a ser menos espetaculares do que aquelas produzidas pela IA? Pior ainda, será que as pessoas vão acreditar nas imagens reais? Afinal de contas, se todas aquelas outras imagens foram criadas por IA, quem garante que essa também não foi? Quem garante que uma realidade, se eu estou falando, quem garante que uma realidade, um fato, uma coisa que tenha acontecido, tangível, factível, que está ali perfeita, alguém não poderia criticar? Ah, isso aí é filme, isso é inteligência artificial, isso não aconteceu, né? Se alguém conseguir fotografar lá de uma posição estratégica, uma ilha de plástico, né? Ah, isso é bobagem, isso aí o nego cria aí facilmente, né? Como já criaram dois protagonistas da TV aí fazendo propaganda de uma coisa que não existe a respeito de resgate financeiro de questões de dados, e essas pessoas tiveram que ir a público dizer: não fizemos esse vídeo, pegaram a imagem, pegaram a voz, fizeram um vídeo redondinho, ainda deixaram lá o endereço para a pessoa entrar, e a pessoa entrando ela se ferrava toda. Muito bem. O ponto crítico, voltando ao texto, é que a linha que separa a realidade da ficção no mundo digital está sendo completamente borrada pela IA.
Ele, Erielto, já escreveu sobre isso antes, mas a velocidade com que essas tecnologias estão avançando e se popularizando é realmente assustadora. Estamos próximos, se é que já não estamos lá, de um ponto em que vai se tornar impossível saber se uma imagem é real ou não real. De um ponto em que vai se tornar quase impossível saber se uma imagem é real ou não real. Eu acho que nós estamos chegando nesse ponto se já não estivermos nele. Tão perigoso quanto acreditar em mentiras e deixar de acreditar na verdade. Se o papagaio daquele vídeo existe, quem garante que aquela imagem da Amazônia em chamas também não é falsa? É verdade, né? Quem garante que aquela geleira que está realmente derretendo e se despregando lá e correndo o risco de matar até o continente inteiro é verdade? Que aquele político realmente pegou aquela mala de dinheiro que disseram que foi fotografada um dia de noite dentro de um carro. E por aí vai. Neste novo estado de esquizofrenia digital coletiva, toda e qualquer realidade se torna questionável. Quer ver uma coisa? Eu e o José Roberto dizendo, olha só. Estão falando muito desse negócio aí de disco voador, UFO, disco voador, lá na América do Norte, aqui também já apareceu, que não sei o que. Essas imagens do disco voador são sempre imprecisas. Por que numa época em que você consegue fotografar até Marte, você não consegue fotografar um disco voador? Ah, porque eles são muito rápidos, ah, porque eles são bola, porque eles não têm forma. Mentira. Mentira. Se eles existem, nunca estiveram numa posição estratégica que alguém pudesse fotografá-los a contento com a capacidade que temos hoje. Mas, daqui a uns tempos, alguém pode dizer assim, o Zé Roberto está duvidando. Vão fazer uma IA aqui, com um ET dando adeuzinho lá dentro, com uma nave que sai rapidamente, uma coisa tão real, assustadoramente real, que você vai passar a acreditar. Já existe até gente criando religião em torno de OVNI, de UFO aí, o escambau, né? Você não acredita? Olha, eu não tenho certeza de nada. Sou crítico, sou cético com relação a isso, porque nada até hoje deu comprovação. As revistas de ufólogos que eu estudei, que eu li, que eu li, muitos deles são bastante realistas, dizendo que a maior parte é fraude, mas que tem coisas que não têm explicação. Eles são ufólogos não porque eles querem provar que existem naves espaciais ou alienígenas. Eles são ufólogos porque eles prospectam esses fenômenos, com a conclusão que eles conseguirem tirar cientificamente. Isso é uma realidade séria, isso é seriedade. Voltando ao texto. Isso abre brechas enormes para a propagação de mentiras e teorias conspiratórias, e é claro que muita gente vai se aproveitar dessa confusão. Quando Kamala Harris se lançou candidata à presidência dos Estados Unidos e começou a atrair multidões para os seus comícios, por exemplo, o Donald Trump alegou que as imagens dos eventos eram geradas por IA. Olha só. Lógico que não era verdade, mas muita gente acreditou. E tem muita gente que gosta de acreditar. É igual o caso do vizinho, que você não suporta ele, mas você é um imbecil também. Então você supõe que alguém fala que ele é bandido, você supõe que é verdade e sai falando para todo mundo sem provas, só porque você não gosta dele. E o Donald Trump aqui, que é um líder político de um país mais importante do mundo na atualidade, é capaz de falar uma bobagem dessa, uma cretinice dessa, e alguns imbecis em torno dele falaram, não, claro que é verdade, né? Eu vou voltar ao texto. Vou dar um outro exemplo. No início deste ano, a Samsung lançou um novo modelo de IA integrado aos seus dispositivos chamado Galaxy AI, ou seja, IA, né? Que permite fazer uma série de coisas, entre elas edição de imagem com extrema facilidade. O comercial do lançamento mostra uma mãe utilizando tecnologia para, entre aspas, editar, ou seja, adulterar seria o termo mais correto, a foto de um filho em uma peça de teatro na escola. Ela move as duas crianças que estavam mais à frente do palco para as laterais, puxa o filho para o primeiro plano, deixando-o isolado como protagonista no centro da cena. Gente, o que vai ter de mãe fazendo isso, né? Porque mãe gosta demais de filho, né? Mas as mães sérias, as mães que querem ver seus filhos educados e honestos, não fariam, né? Seriam mães desavisadas. Voltando ao texto. Assim como no caso dos passarinhos, tudo é muito fofo, aparentemente inofensivo, mas imagine só o seguinte: quando essa criança da geração IA ficarem mais velhas e olharem para as fotos da infância, como vão saber se aquelas imagens são reais ou não? Como vão saber o que realmente aconteceu?
Em que lugar do palco elas realmente estavam? Imagina a dissonância cognitiva que vai se formar entre as memórias biológicas e as lembranças digitais adulteradas da história da vida das pessoas. Agora imagine essas tecnologias de edição de imagem cada vez mais sofisticadas, acessíveis, sendo usadas em larga escala para adulterar a realidade de milhões de fotos e vídeos que são publicados todos os dias nas redes sociais, que é onde a maior parte das pessoas convive e se relaciona com o mundo atualmente. Quando você olhar o perfil de alguém no Instagram, no TikTok, ou seja lá onde for, como vai saber se aquelas imagens são reais? Se aquela pessoa realmente foi àqueles lugares que diz que foi e fez aquelas coisas e aquelas imagens que ela diz que fez. Em resumo, como vamos saber quem as pessoas realmente são? Eu já fiz um vídeo aqui falando de perfis falsos, que é aquele cara que quer vender uma imagem, então a vida dele é uma maravilha e você não conhece ele. De repente ele está fazendo aquilo tudo ali de cueca no meio da rua. Como vamos saber o que realmente está acontecendo ou o que aconteceu no passado? Se aquele bicho realmente existe, se aquele problema é realmente tão grave quanto parece, se aquilo que foi filmado ali é realmente um disco voador, ou se aquele médico, aquele fulano, aquele Beltrano recomendou realmente aquele remédio. O Drauzio Varela já veio várias vezes a público, isso é eu com o José Roberto que estou falando, dizer que ele não fez comercial de não sei o quê, que ele não falou sobre aquilo, que ele não faz comercial de remédios, ele não interfere com marcas, ele não ganha para isso. Né? Ele opta por não fazer. Podemos pensar no consumo da IA via redes sociais como equivalente ao consumo de alimentos ultraprocessados na nossa dieta. Tudo bem comer um pouco de vez em quando, mas não exagere, para não prejudicar a sua saúde mental e outras, né? O ponto fundamental é a rotulagem. As pessoas precisam saber o que está consumindo. No rótulo tem que estar dizendo, em quantidade e qualidade. Não importa quão nobre seja a intenção. Combater a poluição plástica ou gerar empatia pela biodiversidade, esconder o fato de que um conteúdo foi gerado por IA, me parece a ele desonestidade. É uma mentira contada na forma de imagem. Bom, vamos verificar agora o outro texto, né? Que são os desafios nas relações da pós-modernidade. Muito bem. Vamos tentar, eu sempre falo isso, nunca faço, né, gente? Que o texto seja o menor possível, porque eu sempre me coça aqui fazer comentários. Vamos lá, vamos direto ao texto dos alunos aqui, né? Que fazem a conclusão do segundo semestre do curso de Freud e Lacan. Vivemos na pós-modernidade em Terra 2, como denomina George Forbes, horizontalmente orientada e que tem como nova transcendência o amor. Marcados pela incompletude diante de um amor não mais da natureza do amor romântico, mas construída na falta, retomamos a nossa questão: como são e como serão os novos laços? Poderá a lógica da completude da máquina representar o real, aquilo que nos falta? Essa digressão é uma digressão filosófico-psicológica. Desde os primórdios da humanidade, nós tentamos encontrar respostas ou soluções para os nossos questionamentos, nos desenvolvemos com base em nossa criatividade. As descobertas e invenções fazem parte do desenvolvimento do ser humano, desde o fogo até a roda, a máquina de vapor, a era moderna das revoluções científicas, etc, etc. Em uma dessas revoluções, a chamada Revolução Digital, nos deparamos com a oportunidade de nos reinventarmos. Criamos computadores, máquinas capazes de realizar tarefas de modo sistemático em um curto intervalo de tempo e, digo eu, José Roberto, que parecem muito, muito inteligentes, né? Até a Revolução Industrial do século XIX, as máquinas funcionavam com extensão do nosso corpo. A visão, da audição, das mãos, da capacidade de locomoção, a tecnologia digital introduz uma nova dimensão.
ela cria um outro laço, uma outra extensão, a possibilidade de expansão da mente, da nossa capacidade de armazenamento, ou seja, da memória, do processamento de dados que a máquina faz muito mais rápido do que nós, mas nós estamos ali atentos, e a transmissão de informações a partir dos chamados, aplaudidos, venerados algoritmos. A ideia global que estamos vivendo nessa terceira, ou quarta, ou quinta, ou 15ª Revolução Industrial, e o núcleo dessa terceira ou 15ª Revolução Industrial é o que chamamos de NBIC. N de nanotecnologia, B de biotecnologia, particularmente o sequenciamento do genoma humano e a ferramenta de edição do DNA, que se chama CRISPR-Cas9. Depois o I de informática, os Big Data e a internet dos objetos, e o C de cognitivismo, isto é, a inteligência artificial, o coração do coração dessas 4 inovações, isso dito por Luc Ferry e exposto aqui pelos alunos no estudo bonito, né? Laurent Alexandre acrescenta: a convergência entre a nanotecnologia, biotecnologias, informática e ciências cognitivas, que agrupamos na sigla NBIC, NIBIC, vamos dizer assim, coloca questões inéditas que comprometem, talvez, quem sabe, o futuro da humanidade. Comprometem para bem ou para mal. Mas comprometer é meio tipo abalar, né? Vamos ver o que eles querem dizer. A inteligência artificial fraca, que processa uma infinidade de dados em tempo real, mas não pensa, não tem consciência de si. Nós conversamos sobre isso aí em textos atrás, né? Também hoje se faz presente em todos os campos de conhecimento, reproduzindo o comportamento humano na realização de tarefas e tomadas de decisões. A inteligência artificial forte, né? Mais temida e ainda não alcançada na totalidade, teria consciência de si. Será? Emoções e tomaria suas próprias decisões. Será? Ou essa consciência de si, isso já sou eu, José Roberto, que estou dizendo, essa consciência de si que aparenta a máquina e as emoções e a tomada de decisões dela não seriam simulações baseadas num entrelaçamento de dados para que você pensasse que ela se sabe e decide, como se ela pudesse ser ligada de manhã, olhar para um lado e falar assim: hoje eu vou fazer supermercado, hoje eu vou ficar à toa, hoje eu vou pular na piscina, hoje eu vou admirar a natureza, hoje eu vou trabalhar só depois do almoço. Porque essa autonomia daria a ela uma plena consciência de estar em si mesma, ser dona de si, e não de estar simulando, pois estar simulando faria com que ela estivesse sempre sendo objeto de uso de algum humano. Como é que eu posso me relacionar com essa consciência de si que estaria a meu serviço? Ela seria menos que um escravo. Competente, mas menos que um escravo. Essas são digressões minhas, não está no texto. Você pode, inclusive, discordar. Vamos lá. A inteligência artificial fraca que processa uma infinidade de dados em tempo real, mas não pensa, não tem consciência de si. No final, ele diz: a inteligência artificial forte, a mais temida e ainda não alcançada, tem consciência de si. Essa é a tese dele, eu discuto isso, tá? Eu acho que nenhuma das duas tem consciência de si. Uma ainda não simula, a outra simula muito bem. Essa é a opinião minha. O fascínio da tecnologia, que parece mágica diante do seu caráter invisibilizante, porque nós não temos absoluto domínio do seu funcionamento, e que promete servir como próteses do nosso cérebro, executando tarefas de forma mais rápida e eficiente do que nós mesmos, traz o nosso funcionamento social a sensação de realização de desejos. E hoje é responsável pela infraestrutura da vida cotidiana e não se dissocia dela. Quem não se estabelece ou quem não estabelece uma relação com ela está ficando excluído. E quem estabelece uma relação com ela está sendo ajudado em larga escala. Mas corremos riscos, porque, como eu disse, atrás da inteligência artificial existe uma programação real
e existem interesses, são grandes grupos, e eles próprios não entendem tudo que fazem, mas usam para ganhar seu dinheiro, se estabelecer, etc. Outros usuários o fazem de maneira, como nós já discutimos, que não é uma maneira legal. Fugimos, né? Saímos para uma irrealidade, já não temos certeza das verdades das coisas, a chamada pós-modernidade. Então, isso são críticas minhas, tá, gente? Então, muitas inquietações, né? Mas nós temos de ter uma relação com isso, até para poder dominar alguma coisa, senão nós vamos ser passados a limpo aí e alguns vão ficar para trás inexoravelmente. O modo como nossas experiências subjetivas, quando expostas a essa estrutura programática e numérica, os algoritmos, modificam nossa sociabilidade, nossa subjetividade e quais serão os limites da intervenção da inteligência artificial, são questões inquietantes, passíveis de discussão no campo da ética, da responsabilidade e dos compromissos. O médico francês transhumanista Laurent Alexandre e o filósofo Jean-Michel Besnier, biodefensor, enfrentam questões controversas da nova realidade no livro Os Robôs Fazem Amor? Uma pergunta. E têm opiniões divergentes quanto à relação da futura humanidade com essas novas tecnologias. Contudo, concordam que a técnica não é em si boa ou má, e que tudo depende do uso que o ser humano vai fazer, escolher quem faz, tanto dos mandantes, dos comandantes, dos gestores, dos administradores, dos manipuladores disso aí, está me faltando a palavra aqui, dos arquitetos da coisa, né? Daqueles que vão criar, quanto daqueles que vão usar de maneira sábia ou não. A busca do homem, desenvolvedores é a palavra que eu estava tentando lembrar, a busca do homem pela felicidade e pelo prazer, e o antagonismo entre as exigências das pulsões e as restrições impostas pela cultura foram já no século passado objeto de estudos de Sigmund Freud e permeiam praticamente toda a sua obra. No livro Mal-Estar da Situação, de 1930, ele concentra o foco especificamente nas questões de busca pela felicidade e prazer diante dos paradoxos da satisfação, considerada a partir do Além do Princípio do Prazer, de 1920, que é outro livro, também fonte de desprazer e de sofrimento. Eu vou lembrar que eles estão fazendo um trabalho de resgate histórico aqui de coisas da psicologia, mas a gente tem que ver que a subjetividade e a culturalidade daquela época era uma outra. Existia um outro homem, uma outra visão de mundo. As descobertas da psicologia permeavam a psique humana, uma psique que veio se modificando e acrescentando coisas. É muito difícil a gente discutir os temas atuais com pontos de vista pesquisado por excelentes cientistas de uma outra época que conheceram outras pessoas munidos de psiques com outros fundamentos. Mas, claro, no desdobramento daquilo que chegou até a nossa sociedade atual, a gente pode ter aquele ponto de partida. O problema é você achar que aquilo que existia lá existe agora. E isso são palavras do senhor José Roberto, que sou eu, ok? Eu posso estar falando uma abobrinha danada aqui, mas eu penso assim. Vamos lá, principalmente quando se fala de pulsões, né? O Byung-Chul Han escreveu um livro falando sobre a questão do capitalismo, a pulsão de morte do capitalismo verificada aí e tal. Eu fico me perguntando, será que a pulsão de morte se manteve no capitalismo? Ou seja, se o capitalismo existe assim sempre... Eu não estou falando bem do capitalismo, eu não defendo nada. O que eu estou dizendo é que essa pulsão que foi vista por Freud lá fora, ela permanece. Será que não usam essa tendência de pulsão muito bem integrada dentro da ideia do capitalismo para dizer assim, ó, nós temos que acabar com fulanos, vai vencer o mais forte, vai perder o mais fraco? Porque isso aí é um uso, não uma pulsão exata que existe ali no interior da psique do ser humano. Eu discuto isso aí, tá? Eu, José Roberto, que não sou psicanalista, não sou psicólogo, não sou humanista, não sou sociólogo, não sou antropólogo, beleza? Discordem de mim se quiserem. Para Freud, a civilização é um mal necessário.
sugere a busca por algum tipo de unidade, de amor universal, frente às tendências destrutivas e ao modo como se estabelece os laços entre os homens. Eu entendo essa visão técnica dele. A civilização salvou-se a si própria. O fato das tribos, da tribalização vir a montar uma sociedade inteira e essa civilização ganhar conhecimento e evoluir, ou seja, civilizar-se para bem ou para mal, modificar seus parâmetros, caminhar no conhecimento da natureza e da vida, foi a salvação da própria civilização. Senão nós poderíamos morrer com as N hecatombes, e nós já passamos por 6 extinções em massa no planeta, milhões de anos para cá. Podemos estar caminhando para a sexta com toda a nossa inteligência. Mas a civilização nos salvou de outras extinções, ou de maus tratos, ou de uma vida focada na miséria e na doença. Sim, porque ela proveu-nos de conhecimento, e a união fez a força. Foi com conhecimento, com a inteligência de muitos que a gente conseguiu edificar as civilizações. E várias permaneceram aqui, várias evoluíram por aqui. Então, Freud, a civilização é um mal necessário. Ela pode conduzir a guerras, ela pode conduzir a cismas, a crenças idiotas, a religiões imbecis, mas ela também nos fez nos proteger das nossas misérias circunstanciais e ambientais. E até criar outras misérias a que somos sujeitos, mas tentar consertá-las também. O conhecimento foi muito importante, a civilização proveu o conhecimento. A união fez a força. Muito bem. Então, para Freud, a civilização é um mal necessário. Frente às tendências destrutivas, é um modo que estabelece os laços entre homens, a preservação da humanidade diante do confronto das pulsões da vida, Eros, e de morte, Thanatos, constata que se tudo que os homens pedem e desejam é a felicidade, aponta que ela é extremamente singular ao sujeito, e se é vivenciada de maneira intermitente e episódica, já o sofrimento, ao contrário, é mais fácil de ser vivido e percebido, chegando a partir de 3 fontes: fragilidade de nossos corpos, poder superior da natureza e o relacionamento entre os próprios homens. Cada uma dessas fontes contém algo de impossível daquilo que foi posteriormente denominado por Lacan de real. Interessante que ele diz aqui o seguinte: teve um filósofo, se não me engano foi o Schopenhauer, que ele disse o seguinte: a dor, o desajeito, o infortúnio, você sente. O jeito, a ausência de dor e a alegria, a vivência natural, sem infortúnios, a gente não sente. Então tudo indica que nós, segundo Schopenhauer, tudo indica que nós existimos para sofrer e temos lapsos de alegria, felicidade e prazer. Não sei se é a realidade. Vamos lá, está em discussão. A inteligência artificial, apesar de sua ascensão cultural e científica, poderia também ser vista como uma nova fonte de sofrimento? Por que precisamos discutir no mundo pós-moderno a relação do homem com a máquina? Talvez é porque a gente dê extremo valor à máquina. Mas hoje a gente pode ser enganado, não por ela, mas por quem a programa. Laurent Alexander, na mesma obra já mencionada, pensando nas relações humanas, inclusive sexuais e afetivas, afirma que o avanço da inteligência artificial não se limitará a transformações no corpo físico, mas que ela também possibilitará novas maneiras de nos relacionarmos e interagirmos com os robôs. De repente você vai transar com uma robôa ou com um robô, né? Para ele, a inteligência artificial será capaz de mudar a maneira de interação, irá para além da relação do corpo físico. Eu acredito que isso poderá existir, mas eu acredito na existência de um espírito e de uma alma. E o que interage entre corpos não são apenas mentes e corpos. Eu acho que existem outras programações que estão no nível transcendental. Mas isso é a crença do Zé Roberto. Se você for um ateu, você está me mandando para o inferno nesse momento, né? Então tá bom. É certo que a inteligência artificial já pode ser programada para simular emoções. Aliás, eu acho que a única coisa que ela faz é simular expressões faciais, respostas de linguagem que simula afetividade, como já é usado em chatbots e assistentes virtuais para criar interações mais humanas, agradáveis. Um exemplo notável é a pesquisa e o desenvolvimento do WeBot, que é um chatbot de saúde mental que usa uma abordagem psicoterapêutica e uma empatia artificial
para fornecer um suporte emocional. Jesus Maria José, nem sabia que esse trem existia. Jacques Lacan, já à época em seu segundo seminário, o Eu na Teoria de Freud e na Técnica da Psicanálise, promove um diálogo com interlocutores da cibernética com o objetivo de refletir sobre a possibilidade de uma máquina inteligente desempenhar uma posição de sujeito na nossa vida. Ora, como seria assim? Nesse contexto, a máquina seria capaz de imitar tão perfeitamente o funcionamento mental humano que seria difícil distinguir quem é humano e quem não é. A máquina, por exemplo, um robô humanoide muito perfeito em suas formas, estaria gerenciando uma reunião de sábios lá da casa do cacete, lá, com alguma ciência, que ele tivesse dotado com uma inteligência artificial e fazendo ali manobras de intermediação. Ele seria o sujeito ali que agregaria, conduziria e mediaria. Esse é um exemplo que eu estou dando, né? Ele poderia conversar com você na intenção de resolver um problema seu, como se ele tivesse uma intenção que não fosse simulada. É essa interação que ele está falando. Com a constatação de Freud de que o corpo é uma das fontes de sofrimento, é possível compreender como o declínio e a morte, seja simbólico ou real, movimenta o ser humano a buscar soluções para inibir essa dor. O ser humano tem procurado pensar em não morrer. Mas se ele descobrir uma forma de não morrer, de não degenerar, de não envelhecer, de não ficar feio pra cacete, e acontece aí uma hecatombe mundial, tipo um desastre, né? Uma colisão de meteorito, um tsunami por causas naturais, e parará e o cara morre, ele vai ficar muito irritado, né? Porque ele conseguiu vencer a morte biológica, mas vem uma coisa e esmaga você. Talvez fosse mais interessante a gente entender que a morte é um fim necessário, porque nós temos uma vivência de princípio, meio e fim, nós só entendemos essa realidade. Talvez fosse extremamente estranho para nós não sermos mortais. Agora, imortais, eu como espiritualista acredito que somos. Mas quando você abandona o plano aqui, que eu chamo de físico, e é físico, né? E vai para um plano imaterial que muitos não acreditam, mas que eu acredito, e vamos dizer que seja uma realidade, seja factível, você goza de uma imortalidade, mas com outros parâmetros, com outras visões, e você vai aprofundando uma visão de existência muito diferente dessa finitude que a gente vive no corpo, né? Mas enquanto corpo nós temos uma sensação desagradável com a finitude. Alguns a desejam porque passam a vida sofrendo. Outros não a desejam porque querem novas oportunidades. Outros não a desejam porque estão se sentindo muito bem. Não querem perder isso que já têm. Querem continuar. Vamos lá. Voltando ao texto. Se o sofrimento só existe na medida em que o sentimos, há lógica no empenho para a formação de relações distanciadas com a corporeidade esvaziada. Que frase difícil. As relações afetivas cujas causas primárias desse sofrimento corpóreo, nesse novo formato, se transformariam em solidões conectadas, praticamente nos mesmos moldes, porém mais sofisticados do que já conhecemos nas redes sociais. Se não há corpo a ser tocado, onde o sofrimento seria então instalado? Aí entra uma virtualidade, né? Passa a haver um novo corpo ou apenas uma nova modalidade de sofrimento? Isso é uma pergunta interessante. Na clínica psicanalítica, e eu não tenho a resposta, na clínica psicanalítica é possível fazer um recorte sobre os sintomas psicopatológicos atravessados pela inteligência artificial. Há relatos clínicos de muito medo e frustração. No discurso do paciente, um robô pode roubar informações pessoais. Se ele for orientado para isso, no discurso do paciente, ele pode roubar, né? E saber mais do que se espera do sujeito que se coloca nessa relação. O robô entra como sujeito de si mesmo. Como saber se está construindo algo com um humano ou com uma máquina? É possível que você não consiga saber. Esta se alimenta de humanos, interage, quanto mais interação, mais informação para personalizar-se, ou seja, existe a aprendizagem de máquina. E existem níveis profundos de aprendizagem de máquina, que tem a ver com trejeitos, que tem a ver até com detecção de odores, até com detecção de mínimas manifestações gestuais, ambientais a que a pessoa ficou submetida e mudou feições ou mudou o discurso, o tom da fala, o tom da voz,
o jeito como organiza-se as palavras, tudo isso pode ser ensinado à máquina a detectar informações daquele indivíduo. E a sensação vai ser que você está convivendo com o humano mesmo. A clínica também constata que o adolescente operando na inteligência artificial cria personagens, permitindo que ele se veja num mundo imaginário, né? Que lhe permite falar desse sujeito e suas relações, e esse sujeito ele criou. O personagem criado, no caso um avatar, que para esse sujeito é perfeito, precisa ser percebido como uma nova forma de diálogo, de linguagem, e talvez fale mais do sujeito do que o próprio corpo que se apresenta para a sessão de análise. Aquilo que foi criado. Por exemplo, quando o Paulo fala de Pedro, eu conheço mais de Paulo que de Pedro. Porque de Paulo eu conheço todo o referencial que ele adotou para falar de Pedro, bem ou mal. Eu vejo aqui que é importante para ele. Aqui é a mesma coisa, né? Quando o sujeito está falando num perfil falso, num perfil criado, num perfil imaginado, ele está falando dele, né? Tudo que ele colocou ali que não é real e que pode ser visto como não real, diz muito sobre as necessidades dele, das dores dele, dos projetos e das projeções dele, da sentimentalidade dele, da evolução dele como pessoa, das relações pessoais que ele tem, porque ele idealizou alguma coisa que viesse a, entre aspas, consertar isso tudo. Isso são palavras do Zé Roberto, tá bom? Posso estar errado. A clínica também constata que o adolescente parará. Vamos lá. A maneira como a cultura digital lidará com os sintomas que se apresentam na interação do humano com a máquina poderá influenciar no que se apresenta na clínica cada vez com maior frequência, com certeza. A máquina recorta a realidade ou o mundo segundo uma programação que não é neutra. Porque o programador ele não consegue ser neutro, por mais bem intencionado que ele seja. E a realidade é um recorte com instrumentos imaginários e simbólicos no real. A inteligência artificial não consegue fazer parte desse recorte no real, ela está ligada ao simbólico e, portanto, não compartilha do laço social que só existe a partir de um desamparo estrutural do sujeito de sua incompletude. Né? Muito difícil esse parágrafo, espero que vocês tenham entendido, eu entendi parcialmente. O ser humano é da ordem do real, que é um dos 3 conceitos fundamentais da teoria lacaniana, juntamente com o simbólico e o imaginário. Para Lacan, real é aquilo que escapa à simbolização e à representação. O real é uma dimensão da experiência humana que não pode ser plenamente compreendida, até porque nós temos filtros para olhar para o real. Simboliza ou comunica através da linguagem. Já a inteligência artificial é da ordem do simbólico, opera com base em sistemas de linguagem, algoritmos, símbolos e regras matemáticas desprovidas de subjetividade, consciência ou desejo. Eu diria que falta à inteligência artificial aquilo que plasma na alma. Ok? Como seres humanos, somos seres de fala. Somos falados e castrados também pela linguagem. Mas é também ela que nos possibilita criar o estilo singular com o qual cada um de nós se coloca no mundo e se comunica. Com esse estilo único nos relacionamos com o outro, entendemos que a inteligência artificial nunca será um outro, pela ausência de um sujeito, definido por Lacan como descentralizado, fragmentado e influenciado pelo seu inconsciente. Uma máquina não vai ter um inconsciente. Pelas estruturas simbólicas e linguísticas, pelos desejos reprimidos que ele não adquiriu, porque ele não teve vivência. Eu diria, já o Zé Roberto diz, ele não tem alma. Na inteligência artificial não há descrição da falta, e isso talvez explique incessantemente a incessante busca do homem por aperfeiçoar essa inteligência diante da possibilidade de tudo saber na lógica da completude, apta a dar uma garantia ao nosso ver, mais uma ilusão criada pelo homem para aplacar sua angústia. Jorge Forbes alerta: se antes o mal-estar localizava-se na impossibilidade da realização, né, a chamada incompletude, hoje ele se manifesta na angústia da escolha. Quanto mais aumentamos o risco da escolha, mais angustiados ficamos. Freud, em 1930, antevia que o homem se tornaria um deus de prótese. Poxa, Freud foi
Incrível, né? Ele anteviu que o homem seria o Deus da prótese. Quando faz uso de todos os seus órgãos auxiliares, ele é verdadeiramente magnífico. Esses órgãos, porém, não cresceram nele e às vezes ainda lhe causam muitas dificuldades. Não obstante, ele tem o direito de se consolar pensando que esse desenvolvimento não chegará ao fim exatamente no ano de 1930. As épocas futuras trarão com elas novos e provavelmente inimagináveis grandes avanços no campo da civilização e aumentará ainda mais a semelhança do homem com Deus. Interessante observar que esse trajeto, a meu olhar, José Roberto, não é verdadeiro. Nós não nos aproximamos de um Deus, a não ser um Deus criado. Porque o Deus que existe, como ele existe, nós não temos a figura dele. Então, esse homem que se aproxima a um Deus que ele criou lá atrás, chegou a um Deus postiço, que não é verdadeiro. Ademais, o programa pode realizar a vontade do programador, mas o sujeito programador não está no programa. Claro, ele é apenas um desenvolvedor. Ele pode ter traços, mas nada o define. Ele lê todas as marcas de interesse do sujeito para imitá-lo e até moldá-lo mentalmente. Mas o que também define um sujeito? A imprevisibilidade, algo que se manifesta sem avisar. Na vida, assim como na música Eu, a Brisa, que ele cita aqui no início do texto, o inesperado sempre pode fazer uma surpresa, trazendo a nossa diferença, não capturada por algoritmos e, portanto, não passível de ser controlada. Há sempre um resto. Essa equação, né? Entendemos assim que, não obstante tenhamos a nossa subjetividade impactada pelos avanços da tecnologia que implicam novos desafios a serem enfrentados diariamente na clínica médica, na clínica psicológica, novos sintomas que já exigirão cada vez mais novos bisturis para serem adequadamente manejados. Nos parece certo que há uma nova topologia a ser implementada. Os construtos teóricos de Sigmund Freud e Jacques Lacan permanecem atuais e aptos. Teóricos, né? Com a ajuda de novos manejos ao enfrentamento dessas questões. Ligados ao real, permaneceremos vivos. Jorge Forbes adverte que caberá à psicanálise do século XXI suportar e aposta na posição arriscada e criativa do sujeito, invenção e responsabilidade. Bom, gente, para variar, ficamos com o tempo dilatado. Eu vou terminar. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês façam um bom uso desse texto. Passe para frente, compartilhe, deixe seu like, seu comentário e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.